A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom dia, você que está em casa agora, você que está no conforto da sua casa, no seu sofá, ou esteja viajando, esteja no seu carro, em algum lugar desse país. Deus é bom, Deus está com a gente. Meu nome é Maciel, sou pastor da Igreja Vida Cristã, aqui em Tenente Laurentino, Rio Grande do Norte. E hoje estamos aqui para transmitir as boas novas, transmitir o Evangelho, transmitir aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E creio em nome do Senhor Jesus que Deus te colocou aí, não te colocou por acaso. Deus quer falar com você hoje através da tua santa palavra. E eu estou aqui na rádio 87,9 FM, aqui, em Tenente Laurentino. E agora vamos iniciar o programa Vida Cristã, uma vida com Deus. Temos transmitido a palavra por esse meio, por essa ferramenta que Deus tem nos dado, que também é a rádio, onde alcança pessoas, onde pessoas são regeneradas, onde pessoas são curadas também, ouvindo a palavra de Deus, onde pessoas se arrependem dos seus pecados, onde recebem refrigério. Esse é um meio importantíssimo também de pregar o Evangelho, de transmitir as boas novas. E você é muito bem-vindo à nossa estação de rádio. Creio que Deus te colocou aí, não foi por acaso, mas para que Ele fale com você aquilo que você precisa ouvir, tá bom? Então agora vamos iniciar o programa, entrar ao vivo. Esteja com a gente, manda a sua mensagem aqui também, a gente vai estar lendo a sua mensagem, manda o seu alô. Que Deus abençoe você grandemente. E no finalzinho do programa a gente vai estar orando também pela sua vida. Deus é bom, Deus está com a gente. Vamos entrar no ar agora. Vamos entrar ao vivo agora. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa, o programa Vida Cristã, uma vida com Deus. Você é muito bem-vindo à nossa estação de rádio. Você é muito bem-vindo através das ondas do rádio, a estar ouvindo as boas novas, a estar ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus. Tá? Eu quero iniciar o programa Vida Cristã. Você que está ligando o seu radinho agora, sou o pastor Maciel, faço parte do Ministério Internacional Vida Cristã. Estamos aqui hoje para abençoar a sua vida por meio da pregação do Evangelho, por meio da pregação da Palavra de Deus, que é o poder de Deus para falar aos nossos corações. Eu quero convidar você que está em casa agora, a estar orando junto com a gente em nome do Senhor Jesus. Você também que está acompanhando a gente pelo Instagram, Instagram do pastor Maciel Santos. Quero convidar você a estar pegando sua Bíblia também aí na sua casa. Você que está aí do outro lado do rádio, pega sua Bíblia também, coloca aí pertinho de você, que daqui a pouquinho a gente vai estar usufruindo da palavra de Deus em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, estar orando junto com você para que Deus abençoe esse dia, para que Deus nos dê sabedoria e conhecimento daquilo que Ele tem colocado em nossos corações por meio da palavra de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus por mais uma oportunidade que temos de receber da Tua palavra e o Senhor falar conosco hoje. Graças te damos, Pai, nos dirigimos ao Senhor que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor que está governando tudo e todos, que está sentado agora em seu trono, e que debaixo da sua graça,
e do seu favor tem agido de misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos, Pai, hoje em nome de Jesus, nos dá sabedoria e compreensão da Tua santa palavra. Sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes. Para a gente entender, Pai, e compreender quais são os seus feitos, o desejo que o Senhor tem para nós. Fala conosco hoje, Pai, em nome de Jesus. Penetre em nossos corações com a Tua palavra, que eu sei que a Tua palavra vai e não volta vazia. A Tua palavra é o poder de Deus. Aquela que transforma corações, que transforma vidas. E que essas vidas, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, glorifique e exalte o Teu santo nome. Nos usa hoje, Pai, em nome de Jesus, para entender a Sua vontade soberana sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala com seus ouvintes. Fala com que aquele que teve a oportunidade de nos estar ouvindo agora, fala com cada um deles, conforme a necessidade. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É que aqui a gente, além de ministrar, faz a parte de sonoplastia também, mesa de som, acaba meio que ocupando tudo, todo o tempo, né? Eu, Zé Bom, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda à nossa live. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. E logo mais a gente vai estar ouvindo a palavra de Deus. Eu creio que Deus tem muita coisa para falar aos nossos corações hoje, nesta manhã de domingo. Aleluia. Primeiro programa, né? Primeiro programa de 2025. Bênção. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí, minha irmã. Nosso programa aí no início, né? Primeiro programa 2025, programa Vida Cristã. Que bom que você está conosco. Que bom que você está ouvindo a palavra, tendo a oportunidade de ouvir a palavra hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui convidar todos vocês a estarem pegando a sua Bíblia, abrindo a palavra de Deus, para estar nos acompanhando a mensagem que vamos estar transmitindo hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Está aí em casa? Vai lá, pega rapidinho a sua Bíblia, eu espero, tá? Pega lá a sua Bíblia, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais hoje, em nome de Jesus. Irmão Leandro, um abraço, irmão Leandro. Não pôde estar com a gente aqui hoje, mas está no trabalho lá, está acompanhando o programa também. Não só um abraço só para você, mas toda a sua família também que tem nos acompanhado também. Todos aqueles que acompanham o nosso programa aqui pela manhã nos domingos, em nome de Jesus. Um abraço a todos vocês. Vamos para a palavra de Deus. O tempo é pouco, é curto. Precisamos usufruir um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Madson Berg também, seja muito bem-vindo aqui através da nossa live. Você que está em casa também, você pode ter acesso por meio do Instagram, Pastor Maciel Santos. Você pode estar acompanhando também ao vivo pelo Instagram, tá bom? Lá em João capítulo 9, a partir do verso 1. João capítulo 9, a partir do verso 1 dos Evangelhos de Deus. E hoje a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre essa palavra poderosa em nome de Jesus.
Amém, aleluia. Deus é bom, Ele é fiel. Eu creio que Deus fala conosco por meio da sua santa palavra. A Bíblia diz que Deus falou de várias formas e de muitas maneiras, falou pelos pais, através dos pais, pelos profetas, e falou com a sua igreja, falou com o seu povo. Isso estou citando aqui Hebreus capítulo 1 ali no início. E nos últimos dias ele falou através do Filho, a Bíblia diz. Ou seja, através da palavra de Deus. Então, quando você quiser ouvir Deus, ouvir Deus falando com você, vá para a palavra, vá para as Escrituras. Cremos que só as Escrituras é o meio de Deus falar conosco hoje em nome do Senhor Jesus. A palavra ela é o poder de Deus operando, ela é pura, ela é santa, ela é eficaz. É Deus falando conosco, né? E João capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, eu quero estar lendo junto com vocês aqui, e à medida que a gente for lendo, a gente vai aplicando a palavra do Senhor de uma forma expositiva para que a gente possa compreender e entender um pouco mais, tá bom? E caminhando Jesus, diz o verso 1 do capítulo 9 de João, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Jesus aqui está numa situação, como o tempo todo, de ensinamento. Ensinamento dos seus discípulos, também como para nos ensinar hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que hoje, através desse texto, vai tirar algumas dúvidas, a qual às vezes por questão cultural, por questão de costumes ou a falta de acesso às Escrituras, cremos em muitas coisas que não é verdade, não é real. E de acordo com que a gente vai crescendo dentro de uma cultura religiosa, digamos assim, e que aprende muita coisa que não existe ou que também não é bíblico, né? Eu acredito que quando a gente se depara com um texto desse, a gente traz alguns esclarecimentos para nós, que fortalece a nossa fé e que de fato também nos dá um alicerce, nos alicerça naquilo que é verdadeiro de fato, né? E Jesus aqui está ensinando os seus discípulos, assim como está nos ensinando hoje. Eu creio em nome de Jesus que essa palavra não foi só para os discípulos, mas para os dias de hoje também, para a igreja do Senhor. E caminhando Jesus, um homem cego. Aqui Jesus se depara com um homem cego, Jesus e os seus discípulos, e Jesus vê aqui também uma oportunidade de estar ensinando aos seus discípulos de acordo com a pergunta que os discípulos fizeram. E os discípulos fizeram a seguinte pergunta, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A pergunta ela é bem clara, né, quando ele diz quem foi que errou para que ele estivesse cego. Ou foi ele? Foi a família? Quem foi que pecou? E a resposta de Jesus é muito clara quando ele diz assim, nem um nem outro. Eu creio, amados de Deus, que naquela época os judeus, eles tinham uma crença também, que eu acho que não é muito diferente dos dias de hoje, de que a pessoa pode pagar o preço por o pecado de outras. Pagar um preço por o erro de uma outra pessoa. Quando diz assim, foi os pais dele que pecaram, por isso que ele nasceu cego. Como pode alguém pagar o preço? Só Jesus, viu? Como pode alguém pagar o preço de erros, né, e ser castigado por aquelas outras por causa de outra pessoa? A Bíblia diz que aqui tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, tudo que plantamos, a gente colhe. Há uma colheita, mas eu não posso plantar para mim colher e outra pessoa também colher aquilo que eu plantei, dependendo do que eu plantei, né? Então, a situação aqui é esta, é que alguém está cego
E aí, quem foi que pecou? Quem foi que errou para que ele estivesse cego? Eu quero que você compreenda, meu irmão e minha irmã, você que está em casa também aí nos ouvindo, entenda uma coisa. Temos um Deus, o Deus é único, aquele que criou os céus e terras, aquele que criou tudo e que está no controle de todas as coisas, que chamamos de a soberania de Deus. Debaixo da soberania de Deus, tudo acontece. Debaixo da soberania de Deus, tudo está no controle dele, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a vontade de Deus. Então, o que acontece? Debaixo da soberania do Pai, as coisas vão acontecendo para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja louvado. Apesar das circunstâncias, apesar da situação, estar debaixo do controle de Deus. Entenda que Deus, Ele não é um Deus de plano B, porque senão Ele não seria perfeito. Deus, Ele é perfeito, Ele não precisa de um plano B, porque tudo que Ele faz com perfeição. Nunca que a humanidade, ou coisa alguma, ou situação alguma, vai pegar Deus de surpresa. Não tem como pegar Deus de surpresa, porque Deus, Ele é soberano e é único, né? Ele é o futuro. Deus, Ele é o alfa e ômega, Ele é o futuro. Então não tem como pegar Deus de surpresa, não tem como também nada sair fora do controle de Deus. Então, o que acontece? Tudo quanto foi feito aqui na terra, a Bíblia diz, foi feito para manifestar a glória de Deus. Foi feito para manifestar a glória de Deus. A criação foi feita para manifestar a glória do Senhor. A criação foi feita para que olhamos para a criação e enxergamos um Deus maravilhoso, um Deus que criou tudo, todas as coisas, né? Alguns chamam de o design inteligente. Então, quando uma pessoa ela nasce cega, e aí? É porque Deus o castigou? É porque ela pecou, porque ela errou e Deus já começou a castigar? E o próprio Jesus já deixa isso muito bem claro quando ele diz assim, nem um nem outro. Ele nasceu assim, nasceu para manifestar a glória de Deus. Nasceu para que Deus fosse glorificado. Entende que o cego nasceu para glorificar a Deus também na sua cegueira. Quando eu falo assim que tudo é criado e tudo foi criado para a manifestação da glória de Deus, eu sei que surgem algumas perguntas. A primeira pergunta é, uma pessoa má, um coração mau, pode ter sido criado para a manifestação da glória de Deus? Isso pode acontecer de fato? Se você for, estou abrindo aqui minha Bíblia rapidinho também, aqui em Romanos, se você for em Romanos capítulo 9, verso, eu leio aqui, vamos aqui, Romanos capítulo 9, a partir do verso 19, vai lá. Tu, porém, me dirás que se queixa ele ainda, pois quem jamais... Verso 15 de Romanos 9, diz assim, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprovei e ter misericórdia com quem eu queira me compadecer, quem aprove ter compaixão, né? Assim, pois, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar sua misericórdia, porque as Escrituras dizem a respeito de Faraó. Por exemplo, entenda que Faraó não foi tão bom assim, né? Faraó, ele não libertava o povo, e Moisés ia lá, ele liberta o povo. Entenda que Faraó foi criado e quem criou foi Deus. Ele dizia assim, no verso 17, Romanos 9, 17, diz assim, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei. Olha o que Deus está dizendo. Deus levantou Faraó. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz. Deus endurece o coração de quem quer e amolece o coração de quem ele
quer. Eu estou falando de um Deus soberano, de um Deus que está no controle de tudo. E Faraó foi levantado com um coração endurecido para que colaborasse para que Deus fosse conhecido nos quatro cantos da terra. Veja que até isso estava colaborando para que Deus fosse exaltado, Deus fosse conhecido. Por isso que quando eu falo assim que está tudo debaixo da soberana vontade de Deus e que Ele está no controle de tudo, tudo está cooperando para que Ele seja louvado e exaltado, independente de qualquer coisa que seja. Tudo foi criado para o louvor da glória dele. Agora vai depender das situações, de cada situação. Por exemplo, essa de Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó, para que não libertasse o povo. E à medida que o povo não era libertado, Deus mostrava através das pragas, por exemplo, e Deus era conhecido também. Então até Faraó, com o coração endurecido, acabava aqui glorificando e exaltando a Deus, fazendo com que Deus seja conhecido. Então quando a gente olha para essas verdades, de que tanto Faraó como tantos outros, de coração endurecido, que não glorificavam a Deus, mas que eles não glorificavam, mas estavam colaborando para a glória de Deus. Enxergamos que tudo está debaixo do controle de Deus, tudo está na soberana vontade de Deus. Então, nos deparamos com, aqui no capítulo 9 de João, de um cego, que nasceu cego, e a pergunta dos discípulos foi essa: é culpa dele ou dos seus pais que ele nasceu cego? E Jesus Jesus fala claramente que não é culpa dele, mas era para manifestar a glória de Deus. Jesus diz assim no verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele a obra de Deus. Então a obra de Deus ela é manifestada, seja naquilo que é difícil, complicado, naquilo que é fácil, em algumas dificuldades, resumindo até num coração incrédulo, Deus manifesta a sua obra. Isso é Deus no controle de tudo, Deus na sua soberana vontade. Eu sei que é um pouco difícil compreender isso, mas eu convido você a estar adentrando para as Escrituras, compreendendo mais a palavra do Senhor, para que você entenda que há um Deus soberano no controle de tudo. Amém? Então, olhando para todas essas verdades, entendendo aqui, essa resposta de Jesus é muito clara quando ele diz lá em João, que nem é culpa do cego, nem é culpa dos seus pais, mas foi para manifestar a glória de Deus. Até isso estava colaborando. Então, amado, minha amada de Deus, você que está em casa também aí agora nos escutando, entenda uma coisa: qualquer situação que estejamos passando, seja dificuldade qual ela for, entenda uma coisa: não está fora do controle de Deus. Não está fora do controle do Pai. Está tudo colaborando para que Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? Há duas formas de o ser humano ele ser guiado por Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, se você está estudando a palavra de Deus, se você acompanha, está sempre ouvindo, meditando na palavra do Senhor, quando eu falo nas Escrituras, buscando um lugar, uma igreja para estar ouvindo, se submetendo a estudos, eu creio que Deus vai guiar você por meio da palavra. Eu creio que Deus vai guiar você, ensinar você e conduzir sua vida para a glória dele, por meio da palavra dele, que ele tem nos ensinado, nos tratando, nos corrigindo o tempo todo. Mas se você não ouve a palavra constantemente, se você não atenta para as Escrituras, se você não busca em conhecer a Deus, Deus vai te conduzir também, mas vai te conduzir na maioria das vezes pelas circunstâncias. Pelas circunstâncias, isso é muito sério. Então o que acontece? As circunstâncias também vai conduzindo o povo. E essas circunstâncias vai fazer com que você enxergue Deus, vai fazer com que, se ele amolecer o coração, vai fazer que glorifique a ele. Se ele endurecer o coração, também vai glorificar a ele, de alguma forma vai colaborar. Mas entenda uma coisa: eu acredito que é melhor você ser conduzido pela palavra do Senhor, ou do que, na maioria das vezes, pelas circunstâncias. É interessante, o ser humano ele costuma só dar passos de fé quando as circunstâncias difíceis ela chega, quando a dificuldade bate sua porta. Eu acredito que ninguém está esperando a dificuldade, ninguém está esperando escassez, ninguém está esperando problema. Eles surgem, chegam em nossa porta, bate, aliás nem bate, entra sem pedir licença, como diz, e complica a nossa vida, e na maioria das vezes vira tudo de cabeça para baixo. E como lidar com isso?
as coisas se afunilando. As circunstâncias ela também conduz você para Deus. Se Deus age de misericórdia na sua vida, se Deus te ama, se Deus quer conduzir você para Ele e você não ouve a palavra, as circunstâncias vão se afunilar. As circunstâncias vão ficar ainda mais difíceis. Para que vença nós mesmos, para que a gente olhe para Jesus, olhe para a cruz do Calvário. Entendendo uma coisa, meu amado e minha amada. Quando Deus conduz a gente por meio de circunstâncias, é interessante porque o fato de não estar ouvindo a palavra e a gente vai preocupado demais vezes com os afazeres, eu acredito que essas circunstâncias estão nos abatendo todos os dias, para que a gente possa olhar para o Senhor. Eu costumo dizer que a gente é abatido por Deus todos os dias. Abatido, quando eu falo, é do nosso próprio conhecimento, das nossas próprias forças, dos nossos recursos. Deus vai sempre nos abater para que nos ensine a gente a depender dEle. Ensine a gente a depender dEle. E tem várias passagens nas Escrituras, Deus abatendo pessoas e as pessoas chegando diante dEle sem nenhum recurso, sem nenhuma força e dependendo de Deus. Entenda que Deus nos ensina todos os dias a depender dEle. Lembra que os nossos pais diziam assim? Cresça, trabalhe, estude, para não depender de ninguém. Aí as Escrituras dizem assim, filho meu, aprenda a depender do Senhor, a depender de Jesus. É só para a gente poder compreender um pouco mais do que eu estou falando. Então, a depender de Deus, Ele nos abate todos os dias. Tirando a justiça própria do homem e estabelecendo a justiça de Deus. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem, é aquele homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço forte, né? Onde ele se fortalece, ele se estabelece nas suas próprias forças, seus próprios recursos. Aí a coisa dá errado. A mulher do fluxo de sangue, ou a mulher de fé, uma mulher que buscou Jesus e tocando em suas vestes foi curada. Olha que maravilhoso. Mas o texto diz antes o quê? Que ela já tinha gastado tudo que tinha. Ela tinha esgotado todos os seus recursos. Então, com certeza, os melhores médicos ela já tinha tido acesso. Ela gastou todos os seus recursos antes de buscar o Senhor. E não resolveu. E quando ela estava fraca de si mesma, sem nenhum recurso mais, sem onde mais bater na porta e dizer assim, olha, das minhas próprias forças já foi. Aí Deus vem cá, vou contar uma historinha para você. E ela ouviu falar que Jesus ia passar naquela cidade e que ela disse, olha, minha última opção. Geralmente, as circunstâncias, Deus nos enfraquecendo para aprender a depender dele, as circunstâncias nos tiram, na maioria das vezes, até o nosso último recurso, a nossa última moeda, os nossos próprios conhecimentos, para poder assim, filho, aprenda a depender de mim. E quando essas circunstâncias, estou falando aquilo que é conduzido pelas circunstâncias, nos vence o tempo todo e somos abatidos todos os dias, e peraí, não tenho mais para onde correr, eu preciso encontrar esse Jesus maravilhoso. Então, entenda que as circunstâncias ela vai conduzir o seu povo para o Senhor, para a cruz, a aprender a depender dele. E esse cego, o que ele fez? Ele pecou ou não pecou? Não, Jesus disse foi para manifestar nele a obra de Deus. Então, no cego, ele estava colaborando, a sua cegueira, a sua dificuldade estava colaborando para que Deus manifestasse a sua glória. Entende que as circunstâncias ela manifestam a glória de Deus, ela colabora para isso. Jesus, entenda só, olha só que interessante. Jesus estava caminhando para ser crucificado e por 3 vezes Jesus orou a Deus pedindo para que afastasse dele esse cálice. Era uma situação que não era muito fácil não. Jesus estava caminhando para ser crucificado e ele, quando orando a Deus, pedindo para que essa situação todinha fosse tirada dele, afastasse dele, para que ele não fosse para a cruz. Deus não tirou. Mas a circunstância que Jesus estava passando era colaborando para a minha salvação e sua salvação. E quando Jesus pede a Deus para que afastar dele esse cálice, que nesse cálice, muitos perguntam, o que tinha nesse cálice? Era a ira de Deus que estava a ser descarregada na humanidade, ia ser descarregada em Jesus. Deus não afastou o cálice de Jesus.
mas Deus enviou um anjo para o confortá-lo. Entenda que Deus não tirou a situação de Jesus, mas Deus o sustentou, Deus o consolou por meio do anjo. O apóstolo Paulo, ele recorreu ao Senhor pedindo que tirasse o espinho da carne, e Deus não tirou. Ele disse assim: a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para que você continue de pé, para que você continue avançando, para que você glorifique ao Senhor, para que você faça aquilo que eu determinei que você fizesse. Então, meu irmão e minha irmã, eu aprendo quando nos deparamos com esse texto aqui de João, capítulo 9, que as circunstâncias, seja qual ela for, ela está colaborando para o nosso bem. Ela está colaborando. E Jesus, ele cura aqui o cego de uma forma extraordinária para manifestar o poder de Deus. O poder de Deus ele é manifestado nas dificuldades também, nas adversidades. Entenda que tudo está cooperando. Então, o problema que você está passando hoje, a dificuldade que está passando, duas coisas. Você cresce, você se fortalece e você glorifica a Deus. Não é que está fora do plano de Deus. Não é que você está fora do plano do Pai e que você está passando por dificuldade. A dificuldade está colaborando para que você enxergue o poder de Deus, para que você enxergue esse Deus extraordinário, esse Deus maravilhoso no controle de todas as coisas. Mas aí eu falei até agora, quem é conduzido por meio de circunstâncias, que vai levar você a se deparar com as Escrituras. Mas e aquele que já está ouvindo a palavra do Senhor, aquele que está recebendo a palavra de Deus, está orando ao Senhor, vai para a igreja todos os dias, tem uma vida de oração, tem uma vida de dedicação a Deus, mas mesmo assim passa por dificuldades. Como explicar isso? Eu me lembro, Asaf, está lá em Salmos 73, Asaf, ele diz: eu não entendo, Senhor. Eu sirvo ao Senhor, eu estou na igreja todos os dias, no teu templo todos os dias, eu oro ao Senhor. Resumindo, Asaf disse assim: eu faço tudo bem direitinho quanto o Senhor pede, e parece que a cada dia as coisas ficam mais difíceis para mim, aonde aqueles que não creem, que incrédulos, vivem melhor do que eu. Eu não entendo, Senhor, como eu sirvo ao Senhor e parece que eu levo uma surra todos os dias. A dificuldade bate em minha porta. É tudo tão difícil, mesmo sendo conduzido pela palavra. E Deus chama ele dentro do templo, e Deus diz assim: agora olhe para o fim deles e o seu fim. Para onde você está indo? Entenda, meu irmão, minha irmã, que mesmo ouvindo a palavra, mesmo servindo ao Senhor, passamos por dificuldades porque precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos nos fortalecer, precisamos ficar maduro. E esse ficar maduro e essa experiência, isso só acontece quando nos deparamos com as dificuldades. Cedo ou tarde a dificuldade vai chegar. Ah, pastor, mas na minha já chegou. Mas também passa, também sai. Tiago diz assim: tem de motivo de grande alegria passares por várias tribulações, por várias dificuldades, porque isso faz com que você seja mais perseverante, faz com que você tenha mais paciência, faz com você uma pessoa mais fortalecido no Senhor. Amém? Então, assim, a dificuldade ela colabora. Jesus disse só para manifestar a glória do Pai, é que esse homem nasceu cego. Aqui no finalzinho eu vou estar dando um alô para todos vocês aqui que estão participando da live, tá? Também. E você que está em casa através nas ondas do rádio. Louvado seja Deus. E Jesus, ele diz, foi para manifestar a obra de Deus que esse homem nasceu cego, tudo cooperando e colaborando. Aí Jesus ainda deu uma dica para os discípulos. É necessário, verso 4, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, não perca tempo, pregue a todo tempo e fora de tempo. Enquanto é dia, eles preguem o evangelho, pregue a palavra do Senhor. Independente das circunstâncias, fale de Deus, fale das boas novas. Porque quando a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, pregar o evangelho. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse.
Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que veio para mudar tudo. Eu sou aquele que veio para trazer vida, vida em abundância. Eu sou aquele que veio para curar. Eu sou aquele que veio para redimir, para justificar um povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Meu irmão, eu não sei qual circunstância você está passando aí na sua casa, qual a dificuldade que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus está no controle. De uma coisa eu tenho certeza. Está debaixo da soberania de Deus. De uma coisa eu tenho certeza. Deus vai ser glorificado na sua vida. De uma coisa eu tenho certeza. Se você não tem tempo para ouvir a palavra, nem meditar nas Escrituras, Deus, através de circunstâncias, está conduzindo você para Ele. Para que você passe a ouvir Ele, se alimentar dEle. Se alimentar da palavra. As dificuldades, ela traz grandes crescimentos. Então, eu acredito que quando a gente depara com as Escrituras, a palavra, ela nos ensina uma coisa. Que as circunstâncias colabora para que você tenha mais intimidade com Deus. Colabora para que você ore mais ao Senhor. As circunstâncias nos faz depender ainda mais de Deus. As circunstâncias fazem com que a gente glorifique ao Senhor. Na maioria das vezes não entendemos, nem compreendemos, porque fomos aquele escolhido a passar por tal situação que nem todo mundo passa e justamente tem que ser você que tem que passar. Pois é, Deus manifesta o seu poder e a sua glória em quem Ele quer. Mas Ele manifesta. E eu me alegro também, meu irmão, minha irmã, porque independente da situação e das dificuldades, Deus vai manifestar a sua glória na sua vida. Deus vai manifestar. E isso traz um descanso muito grande. E isso traz um descanso em saber que Deus está no controle de tudo. Da sua vida, da sua família, da sua dificuldade. Deus está no controle. Ele não perde o controle. A gente perde o controle das coisas. A gente é limitado para muitas coisas. Deus não. Ele é soberano. Ele está no controle. Existe uma bondade. Existe misericórdia do Senhor. E você precisa ter convicção dessas coisas. De que Ele é o nosso Pai. E que você foi chamado de filho. Você é filho de Deus por causa do sangue de Jesus. Ele não morreu em vão. Ele morreu por você. Não é que Deus esqueceu de você. Não. É que tudo que você tem passado é para manifestar a glória de Deus. Toda dificuldade que você se deparou, Deus vai ser glorificado de qualquer maneira, Ele vai ser. Vai. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Está falando conosco hoje. E para concluir, verso 6 do capítulo 9 de João, ele diz assim: Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Muitas das vezes não compreendemos como Deus faz os milagres, né? A forma que Deus faz milagre, cuspir no barro, passar no olho e a pessoa voltar a ver. Às vezes nos deparamos e esperamos muitas respostas de Deus e não vem nem como a gente quer, mas como Ele quer. E Deus, Ele faz um milagre. E Deus opera. E Deus opera de um jeito que nem entendemos, nem compreendemos. Mas Ele faz. Dá no microfone aqui. Mas Ele faz. Ele opera. Louvado seja Deus. Deixa no controle. Deus não perde o controle da sua vida. Eu quero estar orando pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos
pela sua bondade, sua misericórdia. Eu oro por aqueles que estão em suas casas agora nos acompanhando, através da live no Instagram, através do rádio. Eu oro para que o Senhor o fortaleça. Eu oro, Pai, para que o Senhor dê sabedoria. O Senhor dê sabedoria para entender e compreender tais situações. Fortalece, Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja qual dificuldade for, Pai. Eu oro também em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que estão passando por dificuldades na saúde, por enfermidades, seja eles, seja a família, eu oro para que o Senhor manifeste o teu poder e a sua glória. Assim como o Senhor fez com o cego, fez o cego enxergar. Ah, Pai, eu oro em nome de Jesus. Manifesta o teu poder no corpo físico, mandando embora essa enfermidade em nome do Senhor Jesus. Fortalecendo, o curando, para manifestar a sua glória e o seu poder. Eu oro, Pai, por aqueles que estão passando por dificuldade financeira. Que se for de tua vontade, Senhor, abre as portas. Abre as portas para que ela seja suprida, trazendo saúde para o trabalho. Eu oro, Pai, para que essas vidas prosperem cada vez mais, para a glória do Senhor Deus. Que o Evangelho chegue ao perdido, ao cansado. Traz refrigério para aqueles que estão oprimidos agora, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão angustiados, tristes. Aquele que já bateu um desânimo em sua alma, não sabe mais o que fazer nem para onde ir. Opera, Pai, grandemente em nome do Senhor Jesus, para que a alegria do Senhor seja a força daquele que nos escuta agora. Para que a alegria do Senhor, Pai, o fortaleça a cada dia e em cada dificuldade. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que aqueles que não ouvem a palavra, não atentam para a sua palavra, que passe, Pai, a escutar mais do Senhor, a desfrutar mais da tua bondade e da tua misericórdia. Graças te damos, Pai. Tua palavra diz que a tua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. Oh, Pai, graças te dou em nome do Senhor Jesus. Fortalece. Fortalece aquele que nos escuta agora. Que o ano de 2025 seja um ano próspero. Que o ano de 2025 seja para o louvor da sua glória. Que o ano de 2025, Senhor, na vida de cada um agora, cada um, a história que o Senhor estabeleceu, seja para o louvor da sua glória. Graças te dou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz ânimo, traz alegria no Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bênção, meu irmão. Que bênção, minha irmã, que você está aqui hoje. Deus nos trouxe a esse lugar, para o louvor da glória dele. Louvado seja Deus. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu creio que Deus te colocou aí. Ele te colocou aí com um único propósito. Foi para fortalecer você, para que diante da dificuldade que você esteja passando, você olhe para o Senhor. Entenda uma coisa, que quando está no fundo do poço, dentro de um fundo do poço, mais profundo, mais escuro, só tem um lugar para olhar. É para cima. É para Jesus. É para a cruz do Calvário. Para o autor e consumador da nossa fé. Saiba que Deus está no controle da sua vida. Apesar das circunstâncias, Deus está cuidando de nós. Ele não perde o controle. Deus não vira as costas para nós. Ele nunca, jamais nos abandona. A Bíblia diz, mesmo que uma mãe esqueça dos seus filhos, Ele jamais esquece de você. Tudo está cooperando e colaborando para o seu bem. Ao invés de reclamar com Deus, peça sabedoria ao Senhor para compreender que a situação que você está passando
é para o seu fortalecimento e para o seu crescimento. Muitas das coisas não entendemos. Não sabemos o que vem depois da próxima curva. Deus sabe, Deus está no controle. Mas precisamos pedir uma coisa ao Senhor: que nos fortaleça, que nos sustente para vencer as adversidades do dia a dia. Jesus disse: afaste de mim o cálice. Ele não afastou. Ele enviou um anjo e consolou. Paulo disse: tira de mim o espinho da carne. Ele não tirou, mas ele lhe deu graça para suportar. Os discípulos estavam pregando e oraram a Deus não para tirar eles daquela situação, mas que fortalecesse eles para continuar pregando o Evangelho. Então, nesta manhã, meus amados ouvintes, ore ao Senhor para que Deus te fortaleça, porque Deus ele não nos tira, não nos livra das situações difíceis. Ele não nos livra das situações, ele nos livra na situação. Dentro da situação ele nos livra, mas nos ensina. Saber que Deus está no controle de tudo é ânimo para a nossa alma, é uma alegria para nós em saber que Deus está cuidando, apesar das dificuldades. Às vezes, em nosso quarto, a lágrima desce. Às vezes, ninguém sabe, só você e o Senhor. A coisa pega, a angústia bate. Às vezes pensamos até fazer algum tipo de besteira, digamos assim. E a angústia bate na alma, o desespero pode bater. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ele não perde o controle. Não perde o controle. Para encerrar, olha o que diz a Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam numa situação bem difícil. Eles estavam a ponto de ser jogados dentro da fornalha. Todo mundo sabia que ninguém escaparia daquele que ia jogar dentro da fornalha. Todo mundo sabia naturalmente que ninguém escapava daquele fogo. Ia morrer. E fizeram a seguinte pergunta. Para Sadraque, Mesaque e Abednego: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Vai livrar você? E a resposta foi: se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Sabe o que ele está dizendo aqui nessa resposta? Se ele quiser, é assim: sabemos que Deus pode nos salvar. Sabemos que Deus ele pode nos livrar da fornalha. Eu não sei se ele quer nos livrar dessa situação. E Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. É diferente, amado. Eles passaram pela situação, mas saíram ileso. Toda dificuldade que bate à nossa porta, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. Entenda isso em nome de Jesus. Ela nos fortalece. Ninguém cresce muito em abundância, não. A gente cresce e amadurece na escassez. A gente cresce e amadurece nas dificuldades. Por isso que passamos por dificuldades. Para que você tenha um coração, a fé fortalecida no Senhor. Que aprenda a depender de Deus. Para que Ele seja glorificado. Então o povo de Deus, eles avançam nas dificuldades, nas perseguições. A igreja do Senhor só cresceu e continuou crescendo quando ela é perseguida. Quando ela não é perseguida, ela não cresce. Está escrito. Então o tempo todo, o nosso crescimento, o nosso fortalecimento vem por meio da dificuldade. Lógico que ninguém quer passar por isso. Mas a Bíblia diz que nesse mundo tereis aflições. Mas veja, tem de bom ânimo. Eu já venci o mundo. Deus está no controle de tudo. Deus ele não perde o controle. Tá? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Domingo, eu vou estar aqui de novo. Às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã. Para abençoar a sua vida. Por meio da palavra de Deus. Tenha um bom final de semana, já início de semana. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Tenha ciência e seja consciente disso. Deus ele não perde o controle da situação. Ele está com você. Ele não te abandona. Amém? Louvado seja Deus. Quero mandar aqui um alô todo especial para a gente encerrar.
para o irmão Leandro, né, que está nos acompanhando agora também. O irmão Leandro, que sempre tem colaborado aqui para a pregação do Evangelho também. Eu espero você aqui, viu, irmão Leandro? Espero você aqui domingo para a gente estar trazendo as boas novas em nome de Jesus, tá? Um abraço também aí para Rodrigo, né? Eu acho que é Rodrigues, também que está nos acompanhando também em nome de Jesus. Um abraço todo especial, meu irmão. Janaína também. Deus abençoe sua vida, Janaína, em nome do Senhor Jesus. J. Alves, né? Só José ou tá J. Alves aqui também. Um abraço todo especial. Ana Lúcia, que nos acompanhou do começo ao fim aí, o nosso programa. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome do Senhor Jesus. Que você prospere muito ainda, tá? Tem mais gente aqui. Tem Renê, meu amigo amado Renê, lá de Caicó. Também participou aqui da live. Louvado seja Deus. A empresa Santa Rita, trabalhando nessa empresa, meu irmão Bolinha, seu João, um abraço especial todo para vocês, vocês são as bênçãos na minha vida, tá? Madison Berg também acompanha aqui o nosso programa hoje, nesta manhã de domingo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Temos um encontro marcado. Jane, ela se identificou agora, Jane Alves, né? Eu creio. Jane, Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus, tá? Que bom que você esteve aqui hoje, está aqui hoje pela manhã em nosso programa. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Maria também está aqui nos acompanhando na nossa live. Bom, amados de Deus e amadas, Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Hoje à noite vamos estar cultuando ao Senhor na Igreja Vida Cristã, aqui em Tenente Laurentino, serra mais alta do RN, bem pertinho do céu. Vamos estar glorificando ao Senhor às 19 horas. Vocês são nossos convidados em nome do Senhor Jesus, trazendo a mensagem positiva, trazendo a palavra, o ensinamento do Senhor, para que a gente possa estar glorificando e exaltando o Senhor com sabedoria e com refrigério no coração. Amados, Deus abençoe a vida de vocês. Temos um encontro marcado, tá? Domingo, às 8 horas da manhã.